Olá, pessoal! Bem-vindos a essa nossa análise detalhada sobre o documento Lidando com a Culpa, da autora Márcia Araújo. O nosso objetivo hoje é ir direto ao ponto e entender como a gente pode transformar aquele fardo super pesado do remorso em verdadeiras asas de liberdade. E sabe o que é mais fascinante nesse material de origem? Ele mistura brilhantemente alguns conceitos práticos da psicologia com reflexões teológicas bem profundas. É como se fosse um roteiro, sabe? Um guia para tirar a gente de uma autossabotagem paralisante e nos conduzir direto para a responsabilidade pessoal e a cura. O nosso roteiro de hoje é simples e vai passar por 5 pontos essenciais. Vamos dar uma olhada no significado da culpa, nas consequências e sintomas físicos, na raiz do porquê a gente se esconde, em como curar a culpa disfuncional e, por fim, falar sobre redenção e responsabilidade. Bora lá? Parte 1. O significado da culpa. Bom, para começar, o texto define a culpa como aquela resposta emocional clássica e super comum que acontece quando a gente faz algo prejudicial. E pensando bem, ela age como se fosse a nossa bússola natural, né? É graças a esse incômodo que a gente consegue saber a diferença entre o que é certo e o que é errado na vida em sociedade. Só que aqui, o documento traz uma distinção psicológica fundamental, um verdadeiro divisor de águas. Existe a culpa legítima, que está ligada a ações concretas, aquelas coisas que a gente realmente fez, e existe a culpa disfuncional. É nessa disfuncional que o perigo mora, porque é quando a gente acaba confundindo o simples fato de pensar ou fantasiar sobre algo com o ato de cometer o erro de verdade na vida real. E isso nos leva à parte 2. Consequências e sintomas físicos. Quando essa tal de culpa disfuncional assumir o controle da nossa mente, a coisa fica bem séria. A gente acaba criando um implacável tribunal interno. Essa cobrança e punição constantes não afetam só o emocional. O material explica que isso deixa o nosso cérebro físico em um estado de alerta contínuo, o que vai destruindo a nossa autoestima pouco a pouco. E a conta física dessa sobrecarga chega, e chega pesada demais. Estamos falando de sintomas reais e pesados, que variam desde uma insônia profunda e uma ansiedade que não passa, até dores e tensões musculares. Em casos mais severos, o texto aponta que isso desencadeia uma forte autossabotagem e vários comportamentos compulsivos. Ponto 3. A raiz da ocultação. Diante de tanta dor gerada por essa culpa, a obra levanta uma questão essencial. Por que a gente permite que isso nos jogue para esconderijos tão dolorosos? A explicação sugerida é que as experiências da nossa infância frequentemente nos dão uma visão meio distorcida de quem nós somos. Daí, a gente acaba escondendo as nossas fragilidades atrás de uma máscara ou de um personagem inventado simplesmente porque queremos garantir que seremos amados e aceitos pelos outros. Isso acaba montando uma linha do tempo cruel, onde a dor do passado dita de forma implacável os nossos medos e inseguranças de hoje. Mas olha a parte boa. O texto mostra que, ao reinterpretar esse passado de forma consciente, a gente consegue mudar as nossas ações do presente e, com isso, alterar totalmente a trajetória do nosso futuro. É sobre retomar o controle da própria história. Parte 4. Curando a culpa disfuncional. Para conseguir quebrar de vez esse ciclo vicioso de vitimismo e de ficar se escondendo, a fonte destaca 4 estratégias altamente práticas e terapêuticas. Primeiro, a gente precisa separar claramente o que é pensamento do que é ação real. Segundo, abraçar a nossa falibilidade humana e praticar muito a autocompaixão. Terceiro, assumir a responsabilidade e fazer as reparações necessárias. E, por fim, baixar as nossas próprias expectativas irrealistas de perfeição absoluta. E tem um aviso absolutamente crucial que a autora faz questão de pontuar. Quando essa culpa vira algo muito paralisante e desencadeia pensamentos autodestrutivos, buscar a ajuda de um profissional especializado é vital. É exatamente o suporte de um terapeuta ou especialista que vai conseguir converter essa dor emocional imensa em um processo construtivo de aprendizado. E chegamos à parte 5. Redenção e responsabilidade. Trabalhando em paralelo com a parte psicológica, o documento também explora alguns caminhos teológicos profundos para ajudar as pessoas a saírem da mentalidade de vítima. Baseando-se em princípios bíblicos, o material ressalta o conceito da graça, que oferece um perdão imediato quando os erros são admitidos e confessados. A visão aqui é que isso remove, na hora, aquele peso absurdo da condenação. O texto ilustra essa ideia de maneira bem sistemática, usando figuras da Bíblia. Pega o exemplo de Adão, que no começo tentou transferir a culpa para outra pessoa, mas no fim teve que assumir a bronca. Ou Davi e Pedro, que cometeram erros gravíssimos, mas ao reconhecerem a falha e sentirem remorso verdadeiro, foram restaurados. A mensagem do material é clara.
Assumir a culpa e buscar ativamente a redenção é o único caminho verdadeiro para seguir em frente. A grande conclusão que a autora tira de tudo isso é uma mensagem focada na libertação. O argumento é que concentrar as energias na graça e no recomeço, ao invés de ficar apenas olhando pelo retrovisor para os fracassos do passado, é o que realmente conduz a uma vida livre do domínio constante do erro e da culpa. O que deixa a gente com uma provocação fantástica para encerrar esta nossa análise de hoje. Será que nós estamos realmente prontos para abandonar essas máscaras protetoras que criamos ao longo da vida? Estamos dispostos a assumir total responsabilidade pelas escolhas que fazemos no presente e começar a escrever um futuro completamente livre desse peso da culpa? Fica aí essa excelente reflexão para todo mundo. Muito obrigado por acompanhar essa jornada de aprendizado com a gente e até a próxima!